E hoje nós vamos iniciar com a temática servos fiéis. E eu quero compartilhar a palavra de Deus com você nesta noite. Convido você a abrir a sua Bíblia em Jó, capítulo 1. É uma série de 4 semanas seguidas, então peço a você, não falte, os próximos domingos à noite, você estará ouvindo a palavra de Deus, porque nós temos tratado o tema, o ano do senhorio de Cristo. E quando eu penso em senhorio, automaticamente eu penso em servos. Se o Senhor, Ele continua sendo Deus, e Ele é esse Deus, Senhor das nossas vidas, aquele que nos chama, aquele que transforma a nossa vida, o Criador de todas as coisas, logo nós somos os seus servos. Nós compreendemos na sua palavra que nós somos servos desse Deus altíssimo, desse Deus bondoso, desse Deus que derrama sobre nós a sua graça, a sua salvação. Mas às vezes nós estamos caminhando assim como que sem direção. Nós estamos caminhando como se nós não fôssemos nem servos, nem reconhecendo que somos criaturas, muito menos reconhecendo que somos filhos de Deus. E eu tenho certeza que o desejo do nosso coração, a nossa vontade, é sempre acertar. A gente não caminha para viver pecando e errando. Primeiro, aqueles que já se entregaram para Jesus, aqueles que reconheceram a salvação em Cristo, não tem mais prazer nenhum no pecado. É que Paulo vai nos ensinar lá e vai levar aquela carta à igreja de Roma. Nós não temos prazer nenhum no pecado. Se houve arrependimento, tem havido transformação, santidade, eu tenho certeza que quando você cai, quando você peca, você não tem prazer nenhum. Logo vem o arrependimento, a gente quer acertar. Por mais que a gente seja falho, por mais que a gente tenha os nossos ímpetos, as nossas vontades, às vezes, nós somos tentados e por vezes o nosso pé vacila. Quem nos fortalece é o Senhor, quem nos dá o perdão é o Senhor, quem nos dá a sua graça é o Senhor, esse Deus, esse Pai amoroso, que sempre está à porta aguardando o filho voltar, para dar um abraço, para dar a melhor roupa, o melhor cordeiro ali, para celebrar com o filho que volta, porque é assim que Deus faz. Mas mesmo vacilando, mesmo errando, o objetivo da nossa fé, o objetivo da nossa vida, nessa caminhada ao lado do Senhor, é procurando ser servo fiel, uma serva fiel. E eu quero crer no meu coração que você, irmão, irmã, que já está aqui caminhando ao lado de Cristo, você quer ser um servo fiel ao nosso Deus, amém? Você quer ser um servo fiel ao nosso Deus? Mas você que está aqui é nosso visitante, talvez você tenha falado assim, que história é essa de ser servo? Até então eu achava que era filho de Deus, criatura, eu nem sei bem quem eu sou, qual é a minha identidade. A minha oração é que você saia daqui nesta noite crendo que você precisa ser primeiro um servo, uma serva, alguém que tema ao Senhor, alguém que está com a vida entregue ao nosso Deus, e aí sim, dentro da palavra, compreender o que é fidelidade ao nosso Deus. Eu vou ler de forma bastante dinâmica o capítulo 1 de Jó, são 22 versos, então esteja atento aí, conforme a sua versão, conforme a sua Bíblia. Jó, capítulo 1, também está projetado ali, a versão é um pouquinho diferente, mas é o mesmo texto, é o texto da palavra do nosso Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus?
Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na sua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam junto a eles. De repente os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também, este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Queridos, quando nós olhamos para essa história de Jó, a gente vai percebendo muitas coisas logo no primeiro capítulo, que é um capítulo que vai introduzir todo o livro. Jó vai passando por várias fases, Jó vai passando por vários momentos diferentes em todo o livro. E esse personagem, ou essa pessoa, Jó, ela vai trazer muitas experiências com Deus para aquele tempo, para as primeiras comunidades, mas também para nós ainda hoje. E quando nós olhamos para essa pessoa, a primeira coisa que a gente percebe é que ele depositou toda a confiança em Deus. Um detalhe desse texto aqui é que quando Satanás ele começa a argumentar ou contra-argumentar, me parece que Satanás põe em prova a Deus, que Deus havia protegido a casa de Jó, e o próprio Deus tinha feito Jó prosperar. O Satanás ele comenta com o próprio Deus que parece que a casa de Jó está cercada, parece que foi posto em volta dessa casa um cerco, e querido, é assim que Deus faz com seus filhos mesmo. O texto bíblico vai dizer que Satanás, o adversário, ele está ao derredor, buscando a quem possa tragar. É como se ao nosso redor, não ao derredor, porque ao derredor está realmente o Satanás tentando a gente, tentando tragar a gente, encontrar uma brecha para que entre e destrua a nossa vida. Mas ao redor do seu povo, daquele que teme, há também o cuidado de Deus sobre o nosso coração e sobre a nossa casa. Há a proteção do Senhor. Há aquilo que nos faz estar blindados contra as investidas de Satanás. Quanto mais nós somos fortalecidos na sua palavra, mais nós somos revestidos por esse poder de Deus. E queridos, isso não é nenhuma fábula. Pensar nessa estrutura de batalha espiritual e de fortalecimento espiritual, isso não é uma figura de linguagem ou uma metáfora ou até mesmo um mito para a gente expressar algo que a gente não consegue expressar. Mas o fato é que nós temos um adversário, você tem um adversário, a sua família tem um adversário, o seu coração, a sua alma, o seu espírito tem um adversário que quer destruir todos nós. Porque ele não tem o acesso à adoração que nós podemos prestar a Deus. Ele é caído.
E nós temos o privilégio de estar de fato na presença desse Deus. Nós temos o privilégio de fato de estar na presença desse Deus em adoração. Contemplar aquilo que Deus faz conosco, até mesmo quando ninguém vê. Porque o Novo Testamento vai revelar a nós, vai trazer a nós, que quando nós vamos ao nosso quarto em secreto, lá nesse secreto, nosso Pai também nos vê. E Ele no secreto nos recompensa. Então o que nós estamos falando? Nós estamos falando de intimidade com Deus. O servo de Deus, ele tem uma intimidade que o mundo não entende. Aquele que entregou a vida para Jesus e vive pela fé, as pessoas que estão distante, ou aqueles que não servem ainda a Jesus, não conseguem compreender o que é isso. Que nós experimentamos quando nós estamos assim, meio que temerosos por algo que vai acontecer, ou algo que aconteceu, o coração angustiado, e a gente vai para a oração, e a gente sai de lá transformado. Ou a gente entra e sai da nossa casa às vezes, ou dos ambientes que nós estamos, e adentramos a esse ambiente de culto e celebração, e a gente sai daqui com a nossa alma transformada. As pessoas não entendem, e só quem é tocado pelo Espírito Santo de Deus, é a minha oração para que você saia daqui tocado pelo Espírito Santo de Deus, é que a gente saia daqui edificados por essa palavra, porque é assim que Deus faz. Nós somos transformados, quando um dia a gente se entrega, e entrega por completo. E o nosso Deus, ele vai falar que Jó era esse homem, e o nosso Deus, com a capacidade de saber todas as coisas, ele vai dizer nesse diálogo com o adversário, você viu Jó? Verso 8 vai dizer isso para nós, você viu Jó? Não há ninguém na terra como ele, não tem ninguém na terra como Jó. Esse homem, ele é irrepreensível, ele é íntegro, ele é uma pessoa íntegra, mas ele teme a Deus, e ele evita o mal. Queridos, me parece que quando nós estamos analisando a nossa vida, e nós olhamos a experiência de Jó, a gente fica meio assim, eu não tenho como ser como Jó. Se eu perder os meus bens, eu já abandono tudo. Jó, ele foi em sequência, depois de ser reconhecido como um homem aprovado, depois de ser reconhecido como um homem fiel, um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem que se desviava do mal, ele começou a perder tudo, um a um, uma provação, seguida ao mesmo tempo de uma tentação, Satanás tentando e Deus aprovando o seu servo. Ele perde os bois, ele perde todo o seu patrimônio, daqui a pouco os filhos reunidos num determinado lugar, bate um vento, e daqui a pouco todos os filhos morrem, e aquilo parecia para o adversário que ia abalar o próprio Jó, e Jó resiste, e Jó vai ter uma compreensão muito simples, eu vim nu, o que eu tinha quando eu nasci? Quem era eu quando nasci? Eu vim nu do ventre da minha mãe, e eu vou voltar da mesma maneira, então eu não vou blasfemar. O Senhor Deus, o Senhor levou, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em nenhum momento Jó pôs a culpa em Deus, mas ele ainda assim pôde ser grato, e na hora da sua maior aflição, ele pôde adorar ao nosso Deus. E o texto bíblico, a narrativa bíblica no verso 22 ainda vai dizer, em tudo isso Jó, ele não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Queridos, eu tenho certeza que quando nós olhamos para a experiência de Jó, a gente fica assim pequenininho, porque se a gente perde um filho, ou quem já passou por essa experiência aqui sabe exatamente o que nós estamos falando, perder um filho, imagina você perder todos os seus filhos. Primeira coisa, quando a gente começa a perder algo, é encontrar o culpado. A gente entra naquele ciclo de culpa. Por que não deu certo o negócio? Por que eu perdi todo o meu investimento? Por que eu não consigo emprego? Por que a minha casa não prospera? Por que meus filhos morreram? Por que da doença? Por que daquela fala que abalou a minha fé? Por que eu estou passando por uma situação ruim? A gente vai sempre tentar encontrar uma culpa, e isso é fruto também de uma vida de pecado. Lá no Gênesis já foi assim. Quando o homem e a mulher, eles caem
o próprio Adão, ele põe a culpa em quem? Em quem, queridos? Na mulher. Foi a mulher que tu me deste. A gente sempre tenta encontrar a culpa, colocar a culpa em algo, quando as coisas não estão indo bem na nossa vida. Mas quando nós começamos a nos examinar, quando a gente começa a perceber, querido, que Deus, Ele pode transformar o nosso coração de tal maneira que eu preciso fazer um exame. Será que se eu perco o que eu tenho hoje, eu vou atribuir a quem essa perda? Será que se alguma coisa mudar hoje na minha vida, o cenário da minha família mudar, em quem eu vou colocar a culpa? Nós somos assim, o ser humano é assim, mas nós queremos também ser aprovados por Deus. A fidelidade, ela sempre passa pela prova. Você só sabe se é fiel se você for provado, para ver ou não se você é fiel. Se você é infiel, você cai. Se você for fiel, você resiste. Mas mesmo olhando a experiência de Jó, mesmo ele não tendo cometido nenhum pecado dentro de todas as suas perdas, falho como nós somos, nós precisamos aprender com esse homem. E nós vamos perceber já nesse texto, nesse primeiro momento, já nessa primeira noite, que o servo fiel, ele é grato por tudo aquilo que ele tem. Você quer ser um servo grato? Um servo fiel? Seja grato. Ah, pastor, mas eu não tenho muita coisa, não. Pelo que? Você examinando agora a sua vida, pelo que agora você seria grato ou grata? Pensa aí. O que hoje faria você se colocar diante de Deus e falar assim: Senhor, obrigado. Obrigado por isso aqui. Você consegue colocar numa listinha pelo menos 3 coisas que você hoje é grato a Deus? Quem sabe a sua família. Quem sabe o seu casamento. Quem sabe a educação que você recebeu. Quem sabe hoje fazer parte de uma família espiritual, uma família da fé, mesmo já tendo se desconectado da sua, pelo falecimento dos seus. Talvez hoje você é grato pelo seu emprego, pelo seu negócio. No meu coração, querido, preparando essa mensagem, é que a gente saia daqui hoje grato pela salvação, todos nós. Sermos gratos pela salvação. Que por mais que a gente tenha entrado nu nesta terra, por mais que a gente saia dela assim, mesmo assim, nós herdaremos o reino de Deus pela salvação em Cristo Jesus. Ah, querido, você pode hoje se entender uma pessoa que não tem muitos bens, como tinha Jó, mas seja grato pela salvação em Cristo Jesus. A gente vai perdendo isso de vista. Parece que a salvação não tem um valor para nós. Talvez a gente coloque um valor muito maior pelo carro do ano que você tem, pela casa maravilhosa que você tem, pela viagem maravilhosa que você tem, mas mesmo assim, querido, não tendo um carro, uma casa, você pode ter a sua salvação, porque não é o que você tem no bolso, é o que foi feito na cruz por nós. Não é o que você paga, não é o seu poder de compra, mas foi um sangue vertido em nosso lugar naquela cruz no Gólgota, no Calvário. É o que a gente nunca vai conseguir medir, por mais que a gente junte todos os bens da terra, nada compra a salvação, nem um pedacinho do céu. Ah, querido, Satanás, o inimigo, o adversário, ele está a todo tempo tentando colocar no seu coração que salvação não existe, que você não pode, que você não vai vencer, que você não vai prosperar, que você não vai ter condições de viver ao lado de Deus, que esse negócio de salvação é balela, que negócio de igreja é furada, que é isso, que é aquilo, porque você tem a opção de ter o que ele um dia teve e perdeu, acesso livre a Deus. E nós temos hoje por intermédio de Jesus. Você pode agora fechar os seus olhos e fazer uma oração a Deus, e o nosso Deus vai te ouvir, porque é em nome de Jesus, não é no seu nome. Você pode se entregar para Ele, e um coração quebrantado Deus não lança fora, Deus não rejeita. Todas as experiências que Jó passou, ele pôde ainda louvar, glorificar, adorar o nome de Deus, porque ele tinha uma convicção, a vida dele estava sob o senhorio de Cristo.
estava sob o senhorio de Cristo. Mas a gratidão passa pela vida do crente. Talvez você não tenha conseguido pensar em 3 pontos de gratidão aí, mas se eu fizer a pergunta agora, 10 pedidos a gente consegue enumerar muito rápido. 10 pedidos, a gente consegue fazer isso muito rápido agora. Porque nós somos assim. E a nossa fé às vezes se torna uma fé de consumo. Uma fé onde a gente tem que receber para adorar. Uma fé que não basta aquilo que nós já recebemos de Cristo, a salvação. Mas precisamos possuir algo onde a gente possa apalpar. Jó perdeu família, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu o seu patrimônio, mas ainda assim continuou um homem temente a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, vai nos ensinar algo assim, o apóstolo Paulo, maravilhoso. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Em tudo dá graça. Quer ser um servo fiel? Comece agradecendo a Ele por aquilo que você tem. Acordei, Senhor, obrigado pelo dia. Não sei se chego ao final dele, mas obrigado porque eu pude acordar agora. E o Senhor vai estar comigo. Senhor, obrigado pela noite de descanso, que por mais que tenha sido curta, eu posso agora glorificar o Teu nome, porque eu estou vivo. O ar que eu respiro vem do Senhor. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Comece hoje pela manhã, nós falamos sobre o tempo, sobre a gestão do tempo. Comece a investir o seu tempo, sendo grato pela sua família. Olhe mais para os seus filhos e agradeça a Deus por Ele estar perto de você agora. Ou por você ter podido criar eles. Olhe para o seu casamento. Veja que pessoa Deus colocou no seu lado para vocês aprenderem juntos. Talvez tenham caído juntos, mas Deus também levanta juntos. E nessa experiência de ser uma só carne, nós vamos sendo desafiados até o último dia das nossas vidas. Agradeça pelo seu casamento. Sabe qual é o problema? Nós nunca achamos que temos o suficiente. Nós nunca achamos que temos o suficiente. Nós sempre estamos pedindo algo. Somos assim ou não? Deve ser só eu que sou assim. Deve ser só eu que sou assim. Às vezes nas minhas orações eu paro, Senhor, eu só estou pedindo. Na minha oração, quando eu me atento que estou só pedindo, na oração eu tenho que pedir perdão a Deus. Senhor, perdão. Perdão, Senhor. Só pedir. Senhor, obrigado por tocar no meu coração, que eu sou uma pessoa que só peço. E eu posso agradecer também. Queridos, porque nós somos assim. A gente olha para Jó, a gente se sente assim, bom, aquele homem não pecou, aquele homem segurou a ponta até o último momento. Mas eu preciso aprender algo com ele. E nós às vezes não agradecemos, porque nós achamos pouco aquilo que temos, e cada vez mais nós estamos distantes de ter um coração grato, como o coração do servo fiel. Você quer ser servo fiel? Agradeça a Deus. Mateus capítulo 25, verso 21 diz: e o seu Senhor lhe disse: está bem, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Deus colocaria aquele servo fiel sobre o muito, porque ele foi fiel aonde? Você acha que o que você tem é pouco? Eu tenho certeza que o que você tem é suficiente para Deus te abençoar. Eu tenho certeza que o que você tem é o suficiente para Deus realizar uma obra na sua casa, na sua família, no seu coração. Pastor, eu não tenho nada, eu tenho a minha vida. É exatamente aquilo que Deus quer. É isso que Deus quer. O pouco que você tem hoje pode ser um objeto de reclamação e murmuração, mas você tem a opção, você pode também pensar que esse pouco que você tem pode ser assim um arranque para que você tenha novas oportunidades e crescimento. Seja grato. Quer ser fiel? Seja grato. Repita comigo: quer ser fiel? Seja grato. Você vai ser grato? Aprendemos também com essa história de Jó que o servo fiel, ele adora quando tudo está mal. Adorar quando tudo está mal, querido, é o maior desafio nosso, porque
pegar e sair de férias e aproveitar e parar no melhor lugar do mundo, e você está ali: Senhor, obrigado porque eu estou aqui. Talvez seja fácil, mas querido, agradecer diante de uma perda, agradecer naquele momento que você é mandado embora e alguém te entrega uma folhinha e pede para você passar no RH. Quantos já passaram por isso aqui? Sentar naquela sala: olha, nós agradecemos pelo seu tempo de contribuição a essa empresa, você pode passar ali no RH para fechar suas contas. Misericórdia, a perna treme, tu pensa na esposa: o que eu vou falar, como é que eu vou contar essa notícia lá em casa, como é que vai ser isso? E nessa hora a gente não lembra de adorar, não, irmãos. Naquela hora, se tu está um pouquinho na carne, a tua vontade é teu chefe ali na tua frente, tu dá um saculejo nele, porque a gente está irado, está na carne, a gente está pensando na consequência daquilo tudo. Mas querido, imagina Jó. Eu fico imaginando também, pastor Clígia, fico imaginando, Tainá, os camaradas que se livraram. Veio um povo, tomou tudo, levou tudo, aí ele ainda fala: só sobrou eu. Esse povo devia estar orando, jejuando. Acho que eles eram os únicos crentes, os servos crentes de Jó. Morreu todo mundo, morreu os filhos de Jó, morreu todo mundo. Aí sempre chegava um e falava: só sobrou eu, só sobrou eu. Queridos, às vezes nós temos esse sentimento assim: está todo mundo ao meu redor, conseguindo prosperar, avançar, ser feliz. Parece que o casamento dela e dele é sempre muito melhor que o meu, porque a grama do vizinho é sempre mais verde. O casamento do outro é sempre melhor que o nosso, o emprego do outro, o salário do outro, a família, os filhos do outro é sempre melhor do que o nosso. E quando a gente olha para Jó naquele momento, que era o homem mais rico, o homem mais empoderado de todo o Oriente, um homem aprovado por Deus, perdendo tudo, naquela hora ali, Jó, se ele tivesse um pouquinho assim distante de Deus, era a hora que ele mais blasfemaria, era a hora que ele mais falaria mal de Deus. Mas o texto bíblico vai dizer que é naquele momento que Jó adora. O verso 20, o verso 21 vai dizer para nós: então Jó se levantou, do jeito que ele estava, ele deu um salto, ele rasgou as suas vestes, ele se quebrantou, ele se humilhou na presença de Deus, ele raspou a cabeça, ele se prostrou em terra e ele adorou. O servo fiel precisa aprender a adorar também quando tudo vai mal. Como é que está hoje aí? Está vivendo o melhor tempo, o melhor dia? Está vivendo a sua melhor experiência? Está aqui adorando é um privilégio para você e para mim. Conseguir adorar quando chega um laudo médico muito difícil, parece ser algo impossível. Mas o servo fiel, ele se quebra de tal forma como Jó fez: saltou, rasgou as vestes, rapou a cabeça, se prostrou, se lançou sobre a terra e adorou a Deus. A maneira como Jó, ele vai receber aquela notícia de perdeu tudo, é muito diferente da forma que às vezes nós reagimos. Jó, no momento mais difícil talvez da sua vida, e ele continuou perdendo muitas coisas. Se você olhar o livro todo de Jó, ele ainda consegue dizer: louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Jó, no primeiro momento ali, ele não procurou culpado. Jó, naquele momento antes da adoração, ele não ficou murmurando. A gente às vezes acha que está preparado para receber as perdas, e quando a gente recebe a perda, a gente não sabe às vezes o que fazer. Nós temos aquele sentimento de posse: o gado é meu, os filhos são meus, a casa é minha, a propriedade é minha, o carro é meu, o dinheiro é meu, tudo é meu. Jó poderia ter esse sentimento, tudo era dele realmente. E a gente às vezes não sabe administrar isso, o sentimento de posse, controle, controlar tudo ao nosso redor. Se você está aqui hoje, saiba de uma coisa: pela graça de Deus. Nós às vezes achamos que estamos no controle. Engano nosso. Nós não estamos no controle não, irmãos. O senhorio de Cristo nos ensina isso.
Nós estamos aqui agora e a gente não sabe onde nós vamos estar amanhã, ou hoje ainda. Porém, quando nós perdemos algo que consideramos importante, a gente se acha no direito de querer pleitear algo a Deus, porque parece que nós perdemos a satisfação de estar na presença de Deus, porque nós perdemos as coisas que estavam na nossa posse. E esse servo fiel, em meio às suas maiores perdas, adversidades, a vida desse servo fiel vai nos ensinar que nós precisamos nos prostrar em submissão, tendo ou não. Jó foi aprovado por Deus quando ele tinha tudo. Antes de perder, no diálogo do Senhor, naquela história narrada sobre a vida do personagem Jó, a gente vai perceber que ele foi um homem aprovado. Mas quando ele perde tudo, ainda assim ele continua um homem aprovado. O servo fiel é aprovado em meio às provações. Mas, queridos, caminhando para o fim, eu preciso pensar com você, que talvez hoje, muitas das reações que nós temos hoje de desespero, de abandono, de achar que perdeu, de que não tem nada, de que nada vai dar certo, é fruto da angústia do nosso coração em achar que nós podemos. Às vezes nós estamos calculando a nossa vida na força, na nossa persuasão, no nosso poder de influência, no nosso network, nas pessoas que estão ao nosso redor, nas pessoas que mais sabem, nas pessoas que mais podem. Eu me lembro que até a minha adolescência, antes de casar e até depois de casar, quando acontecia algo assim um pouco mais severo comigo, ou algo que eu não sabia fazer, eu sempre recorria ao meu pai. Meu pai é impressionante, eu não sei de onde ele tirava, eu acho que ele tinha uma casinha do secreto, que eu falava assim: pai, eu preciso de uma ferramenta tal. Meu pai tinha, não sei de onde ele achava aquilo, mas ele tinha tudo. Pai, o senhor sabe fazer assim na parede? Sei, vamos embora. Falei, caramba, meu pai é um super-herói, meu pai sabe tudo. Eu chegava na casa do meu pai: pai, vamos fazer isso, vamos agora onde? Tal. Meu pai sabia. A gente sempre se coloca a buscar força, quando a gente não tem essa força, em algo, em alguém. E eu queria desafiar você, querido, mesmo que as pessoas que estão à nossa volta, ela não consiga nos ajudar plenamente, nós temos Deus que pode todas as coisas. E a palavra de Deus vai nos dizer que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Para isso, querido, a sua vida, que é aquilo que você tem, e eu tenho certeza que o que você tem de mais precioso, precisa estar nas mãos do Senhor. Talvez hoje você ainda viva com seu pai e com a sua mãe, e você é totalmente dependente deles. Totalmente dependente deles. Mas um dia eles podem faltar. E ainda assim, você pode ter um coração grato e adorar o Senhor, sabendo que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades. Eu conheço muitas pessoas, queridos, que perderam família, perderam tudo, e quando se refugiaram no Senhor, encontraram força, abrigo, salvação e uma família para pertencer. O nosso Senhor, na preocupação de permanecermos fiéis, Ele diz aos apóstolos, Ele diz aos seus discípulos: olha, eu vou. Para os discípulos, a morte de Jesus, e logo após a sua ressurreição, e aquele tempo que Jesus ficou sem aparição física aos seus discípulos, poderia ser um momento de angústia, poderia ser um momento de perda, mas ainda assim, quando Jesus vem, começa a caminhar com seus discípulos novamente por alguns dias, ensinar, dar a missão de pregar o evangelho a toda criatura, ele diz assim: olha, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, eu não deixarei vocês sozinhos. É como que Jesus diz assim: olha, eu não vou desamparar vocês não, eu enviarei a vocês o meu Espírito, o Espírito da verdade, o Paráclito, aquele que consolará vocês, aquele que orientará vocês, aquele que de fato vai guiar vocês, aquele que ensinará a vocês todas as coisas que eu vos tenho ensinado, aquele que vai trazer à memória toda a experiência de cruz, para que vocês sejam transformados. É isso que o Espírito Santo faz a nós. Por mais que esteja difícil hoje a sua caminhada, seja fiel, persista na fidelidade, vale a pena.
Quando nós olhamos a experiência do Apocalipse, aquela mensagem de esperança em meio a um caos danado, a revelação dada a João ali naquela ilha é que tudo iria bem. O Senhor, o Deus, o Pai, enviaria novamente o seu Filho Jesus para resgatar para si uma igreja santa, um povo amado, um povo fiel. E talvez, querido, você tenha sido fiel por muito tempo na sua caminhada. Você talvez um dia tenha se considerado uma pessoa fiel a Deus, um servo fiel, mas em algum momento da caminhada você começou a viver pela sua força, tomou o controle, assumiu o controle, se tornou senhor das suas próprias decisões. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu querido, ainda há tempo de você passar o controle da sua vida para Deus. Se você está aqui, se Deus tem poupado a sua vida como poupou a vida de Jó, você tem a oportunidade de ter uma vida nova em Cristo Jesus. Se você se perdeu na caminhada, você hoje se encontrou para a glória do Senhor, e perceber que há solução para o seu caso também. Há uma nova história para você. Mas eu quero fazer um convite muito especial nesta noite a você que está aqui, e você ouve muitas histórias sobre Jesus, você ouve muitas histórias sobre Deus, você ouve tantas coisas sobre a igreja, sobre pastores então nem se fala, e por muito tempo você tenha se bloqueado. Essa fábula, ou esses fatos, alguns até comprovados mesmo, Satanás colocou no seu coração uma semente, e essa semente tomou conta do seu coração a ponto de você não dar espaço para o Espírito Santo fazer uma obra no seu coração. Ia mostrar para você que sim, você pode ser um servo fiel, você pode ser uma serva fiel, você pode ter uma vida verdadeira em Cristo, querido, buscando o Senhor em espírito e em verdade, ter uma vida pura diante de Deus, mesmo que cometa falhas, porque nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos, nós vamos por vezes vacilar, mas mesmo quando Pedro afunda, o Senhor estava ali. Qual é a diferença? É porque a vida de Pedro estava nas mãos do Senhor, não estava no seu próprio controle, porque se estivesse no seu próprio controle, Pedro teria afundado, mas não, ele estava ao lado de Jesus, mesmo que passando por uma tribulação danada, mesmo que recebendo o vento forte batendo no seu corpo, o Senhor ainda estava do lado de Pedro, porque ele entregou um dia o seu coração, a sua história, a sua família, passou a seguir Jesus de perto. E eu quero fazer um convite para você que está aqui nessa noite, e talvez ainda não tenha declarado com o seu coração: eu quero servir a Jesus. Talvez nessa noite você tenha percebido que você precisa ser uma serva de Jesus, você precisa entregar o seu coração para Jesus começar a fazer a obra, uma obra de aprovação, uma obra de transformação, uma obra de cuidado, uma obra de acolhimento, onde você vai receber uma família espiritual, uma família na fé, onde você vai aprender a ser grato a Deus por acordar, por ter o pão de cada dia, pela salvação, pela vida eterna. E o seu coração, a sua mente vai começar a mudar. Você vai perceber que existe vida, mesmo quando parece que ao seu redor só há morte, como naquele momento ali na casa de Jó, parecia que tudo se perdeu. Mesmo assim, ele encontrou no seu coração o desejo de adorar o Senhor e ser grato, mesmo tendo perdido naquele primeiro momento. Nós conhecemos a história de Jó. A narrativa bíblica vai dizer que Jó, ele recupera tudo, que Deus o abençoa, mas Jó precisou passar pela fidelidade, pelo tempo da fidelidade. Eu quero fazer um convite para você que está aqui nesta noite: entregue o seu coração para Jesus, se torne um servo de Jesus. Enquanto nós temos tempo, enquanto você está aqui, aproveite a oportunidade de servir a Jesus, se entregue para Ele. Você que nessa noite entende que quer voltar para Cristo, procurar viver de maneira fiel ao Senhor, como um servo bom e fiel, mas também você que está aqui quer se entregar para Jesus, quer dizer para o Senhor: Senhor, estou aqui, não tenho carro do ano, não tenho casa, não tenho nada assim que eu possa oferecer para o Senhor, que aparentemente para mim é muito valioso, mas eu tenho meu coração. E querido, sabe de uma coisa? Nosso Deus não quer o seu carro, não quer a sua casa, não quer a sua propriedade, não.
Ele quer a sua vida, Ele quer o seu coração, Ele quer te chamar de filho amado. Ele quer que você ore em nome de Jesus, entregando sua vida para Ele. Se você quer voltar para o Senhor nesta noite, se você quer fazer uma oração, confessando, declarando que Jesus é o Senhor da sua vida, e você quer se entregar para Ele, você quer entregar a sua vida para Jesus, eu vou fazer uma oração simples, mas uma oração reconhecendo que sou pecador e falho, que eu me arrependo, e que eu preciso entregar minha vida para o Senhor, e eu vou fazer essa